Eu sou o Carlos Frederico de Oliveira Grefe, sou docente do Departamento de Física e Meteorologia aqui da Faculdade de Ciências. Ingressei em 2006, já como professor titular. Foi um processo bem diferente, porque a Faculdade de Ciências não tinha professor titular naquela época, não intrínseco, né, da faculdade. Então foi feita uma chamada nacional e eu me inscrevi, fui selecionado e acabei vencendo o concurso na época, em 2006. Qual a sua formação? Eu sou físico, formado pela Unicamp. Logo depois que eu me formei, eu passei 2 anos de pós-doutorado na Alemanha, com uma bolsa alemã da Fundação Alexander von Humboldt. Depois eu ingressei na USP, passei 10 anos na USP como professor assistente, depois professor associado, até que eu ingressei aqui. Na USP de qual campus? USP do campus de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Por que trocar a USP pela Unesp? Olha, naquela época, acho que a questão principal era esse desafio da implantação do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais. Eu sempre trabalhei com Ciência e Tecnologia de Materiais, então tinha esse programa de pós-graduação novo. E eu enxerguei que seria uma oportunidade interessante para consolidar, né, esse programa aqui, ele era recém-iniciado. E ele me trazia outras perspectivas, né? Em Ribeirão Preto, o que eu trabalhava lá, né, o forte era chamada física médica, e eu sempre tive como vontade, como pesquisador, de trabalhar em áreas mais amplas, como por exemplo na minha área de formação, que é em energias renováveis. Então aqui era essa oportunidade de desenvolver áreas que em Ribeirão Preto teria um pouquinho mais de dificuldade de desenvolver. Dentro da Faculdade de Ciências, quais foram os desafios para a implantação da pós-graduação que você teve mais dificuldade e mais vitória? Pois é, acho que foi um momento interessante que eu ingressei aqui em 2006, como sendo o primeiro professor titular, mas ao mesmo tempo era um campus relativamente novo dentro da Unesp e com os cursos de pós-graduação todos no seu início e poucos, né? Então era um momento interessante no país, que justamente a CAPES em especial estava buscando muita interiorização da pesquisa, da pós-graduação no país, e a Unesp respondeu a essa demanda e estava expandindo fortemente os seus programas de pós-graduação, e eu tenho talvez o prazer de ter participado desse momento aí muito especial, que foi do nacional, mas também dentro da Unesp, dessa consolidação das pós-graduações. Mesmo sendo intercâmbios, né, pós-mar. Isso, esse que era talvez o mais atraente, na verdade, para mim, porque não era um programa de pós-graduação convencional, que normalmente o programa de pós-graduação é formado por um grupo de docentes que trabalham mais ou menos na mesma unidade, no mesmo departamento. E no caso, esse era uma ideia que o professor Macari, né, teve, quando ele era pró-reitor de pós-graduação, de que a Unesp, por sua característica de ser muito fragmentada, tem vários campos, ela poderia formar programas de pós-graduação fortes, interunidades, né? E deu certo, acho que a ideia dele mostrou. Que outros programas vieram. Exato, então outros programas vieram e todos, hoje em dia, mostram que são muito fortes. E a própria CAPES, logo em seguida, lançou também programas agora interinstitucionais, né? Que nem o Profimat, que foram programas que eles entenderam que realmente, para ter às vezes um programa mais consolidado, mais forte, mais robusto, é importante não ficar preso só àquele grupo de pesquisadores e docentes de uma unidade. Conta pra gente a sua trajetória. Você foi chefe de departamento, depois de chefe, coordenador de curso, chefe de departamento, etc, etc. Conta pra gente até chegar na pró-reitoria. Como é que isso aconteceu? Pois é, minha trajetória aqui na Unesp foi bem interessante, porque justamente eu entrei, logo em seguida, então, como era minha contratação, foi muito ligada ao pós-mat, então eu me candidatei e fui eleito para ser o coordenador do pós-mat. Nesse trabalho inicial, estava muito focado em criar os regimentos, as regras internas, né, de funcionamento, então foi isso que eu me dediquei. Mas logo em seguida, por coincidência, na CAPES foi criada uma nova área de avaliação, na verdade duas, de biotecnologia de materiais
e eu fui convidado a ser primeiro o vice-coordenador, mas logo em seguida o coordenador da área de materiais. Então eu passei, se não me engano, 2 anos aqui na coordenação, e aí eu fui para ser o coordenador da área de materiais na CAPES, onde eu passei por, se não me engano, foram 5 anos lá na CAPES, passei por 2 processos de avaliação, né, trienal, sendo que o coordenador inicial, que era o professor Lívio Amaral, virou o diretor de avaliação. Então eu participei muito também lá nessas questões no nível nacional, né? Como eu disse, era um momento em que estava expandindo a pós-graduação, então minha missão lá foi muito ligada à expansão dessa nova área, de fortalecimento e expansão. E foi isso que eu fiz nesses 5 anos, com um enfoque também, no final principalmente, uma visão muito focada para os outros tipos de produção, certo? Então, por exemplo, a pós-graduação está sempre, geralmente, né, os programas convencionais geram artigos, né? São principalmente artigos, livros, capítulos de livros. E a minha preocupação naquela época era mostrar que também era importante, que ainda mais estava tendo uma discussão mais forte sobre os programas profissionais, de que a gente deveria também valorizar e avaliar de forma correta outros tipos de produção, como patentes, processos. Então eu liderei um grupo de trabalho para justamente discutir essa questão por todas as áreas de avaliação da CAPES. E depois da CAPES, como é que surgiu a sua ida para a pró-reitoria? Como é que surgiu o convite? Então, logo depois que eu terminei o meu mandato lá na CAPES como coordenador de área, eu voltei aqui para o campus e, se não me engano, deu 1 ano ou 2, eu fui convidado para ser o coordenador de área da área de Engenharias 2 na FAPESP. Então aí eu ingressei como coordenador de área na FAPESP, e nesse período foi mais ou menos quando estava tendo a formação das chapas, né, dos grupos interessados na reitoria. E aí eu recebi esse convite do professor Sandro para participar, né, do processo da discussão das ideias, das propostas e tudo mais, e acabei sendo então convidado pelo meu passado, como eu tinha sido coordenador de área na CAPES, membro titular do Conselho Técnico Científico do Ensino Superior na CAPES, o que acho que talvez possa estar errado, mas acho que eu fui um dos únicos pesquisadores, docentes da Unesp que foi membro titular desse conselho. É um conselho muito importante, que é o que toma as decisões finais com relação às notas. Então, por causa desse meu passado, o Sandro enxergou que eu seria um bom nome para ser o pró-reitor de pesquisa. Então aí eu ingressei como pró-reitor de pesquisa em 2017. Vocês lembram, né, que em 2017 a Unesp estava passando por um período aí complicado do ponto de vista... Foi o ano que até atrasou o 13º. Isso, estava complicado a questão do repasse orçamentário. Do repasse orçamentário. Tinha sido uma crise muito grande causada aí por uma gestão um pouco mais complicada, não só na Unesp, mas principalmente na USP, que gerou aí uma série de dificuldades para as 3 universidades. Então a gente chegou com um momento bastante desafiador do ponto de vista financeiro e, além de tudo, em sequência, se vocês se lembram, nós tivemos ainda a CPI das universidades. Então eu tive que me mobilizar, né, mobilizar a equipe para responder às várias demandas. A imprensa foi muito enfática, né? Na Assembleia Legislativa. Eu tive que fazer um depoimento na Assembleia, eu e os meus colegas pró-reitores das outras, né, da USP, da Unicamp. Então foi um momento assim bastante tenso, né, mas também foi interessante, porque deu para a gente perceber um pouco do distanciamento que a universidade tem dos políticos de maneira geral, e como eles têm uma visão muito limitada do que é feito, muito limitada ou distorcida do que é feito aqui na universidade. E para complementar ainda, logo depois disso, vem o Covid. A pandemia. Vem a pandemia.
E aí também foi todo aquele período também muito desafiador, mas ao mesmo tempo, de novo, a gente sempre tem um lado positivo, um lado negativo, né? Obviamente que até hoje, né, nós estamos sentindo aí as consequências do que foi o Covid, o confinamento, né, toda essa dificuldade que foi esse período, mas também eu senti assim, muita solidariedade da sociedade Acadêmica? e brasileira em geral. Sim. Então, muitas empresas procurando para fazer aportes para a universidade, para fazer os testes na primeira fase, depois para vacinas, né, para distribuir para a população. Então, eu acho que assim, o saldo, obviamente, vai demorar alguns anos para a gente realmente ter uma avaliação, mas teve esse outro lado, além da solidariedade. Bem humanizado, né? Bem humanizado, e também foi aonde vocês percebem que teve aquele kick para esse uso mais intensivo das tecnologias de comunicação não presencial. Do que você mais se orgulha no seu período de pró-reitor, que está até hoje, que você implantou e eles estão seguindo essa metodologia sua? Olha, é difícil sempre escolher uma, né? É sempre difícil escolher uma ação, mas eu digo assim, olha, que eu acho que foi bastante interessante na época, foi que a gente teve um olhar muito assim, forte, né, para a questão da governança dos nossos convênios, em especial com a FINEP. Então, naquela época, existiam vários projetos FINEP que estavam basicamente com um andar muito lento, e aí a gente conseguiu acelerar, basicamente por ter um diálogo mais forte com a FINEP. Então a gente conseguiu construir diversos novos laboratórios, inclusive um deles é um dos laboratórios que está aqui, né, o Laboratório de Nanotecnologia, mas foram vários por todo o campus. Então essa acho que é uma coisa bastante interessante. O outro que acho que foi uma ação também que eu acho que foi bastante positivo, foi que a gente começou, durante os congressos de iniciação científica, a fazer pequenas filmagens, e introduzimos esse sistema de que os alunos apresentavam o seu trabalho em poucos minutos. Então acho que isso daí teve uma repercussão muito boa entre os jovens, que é o principal, né, os alunos de iniciação científica, eles se animaram bastante com essas atividades. Eu acho que deu assim uma renovada e eu senti assim um entusiasmo maior por causa dessa ação. No seu ponto de vista, um pró-reitor do campus de Bauru, um dos campos novos, mais gigantescos comparado com toda a Unesp, só perde para Botucatu. Como é que é a sua visão de ter um membro da Faculdade de Ciências na reitoria? Olha, como eu falei, né, acho que assim, é muito importante que as unidades tenham representação política. Então, era uma das questões que, antes de eu entrar para a CAPES, eu mencionava bastante no conselho de pós-graduação, né, o conselho de pós-graduação, eu falava muito, era a professora Marilza, que era a pró-reitora na época, falou assim, olha, a gente está lá em qualquer dessas instâncias, facilita o entendimento para a comunidade de quais são os assuntos que estão sendo debatidos, quais são as direções que essas agências estão tomando. E eu falo a mesma coisa do ponto de vista agora local, certo? O fato da gente ter um pró-reitor fica mais fácil para aqueles pessoas ali, os pesquisadores, os meus colegas docentes do... Você tinha muita demanda daqui da UFC para você lá? Olha, a pós-graduação, naquela época, né, ainda, eu acho que aqui a demanda maior não era tanto na parte de pesquisa. Então, eu acho que agora a unidade começa a ter um grupo, né, de pesquisadores bem ativos. Eu tenho certeza que agora as demandas são maiores. Mas na época não era essa tanto o que eu sentia que havia muita demanda, não. Eu sentia assim, que eles tinham muita demanda, principalmente na parte de graduação, né? Tinha muitas demandas na graduação, prédios, tipo de coisa. Prédios, não só isso, mas também o suporte, né, para os cursos, porque são demandas verdadeiras, né?
concretas. Bom, de Sim. 2006 para 2025, faça uma análise do seu ponto de vista da evolução da Faculdade de Ciências. Sim, não, olha, desde a época que eu entrei, né, até agora, a gente vê um progresso, assim, fenomenal, eu diria. Tanto do ponto de vista de infraestrutura, acho que a infraestrutura melhorou bastante, então, na época, foi a construção daquele segundo prédio da pós-graduação, de salas de aula, os prédios de pesquisa, então foram construídos outros cascas, né, os nossos famosos cascas. Nós conseguimos conquistar aí diversos equipamentos de grande porte, não só a Faculdade de Ciências, mas eu cito que também a FAAC, a FEB, tiveram os seus programas de pós-graduação, então, ampliados tremendamente. Então, que antes, quando eu cheguei aqui, eram pouquíssimos programas de pós-graduação, agora a gente tem inúmeros programas e programas consolidados, com notas altas. Então, esse daí eu acho que talvez tenha sido o aspecto que me chama mais atenção. É como que a pesquisa e a pós-graduação evoluíram aqui muito, muito. Você não se arrependeu em momento algum, né? Desde a hora que você chegou, falou, onde que eu vim amarrar meu burro, como se diz, né? Não, o outro aspecto aqui que eu acho que é bom mencionar, né, que do departamento que eu entrei, eu conhecia muitas das pessoas. Muitos tinham sido colegas meus de pós-graduação na Unicamp. Então eu já sabia as pessoas que eu ia encontrar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é esse que eu gosto de enfatizar. Eu acho que qualquer unidade, ela fica completa a hora que ela tem os programas de pós-graduação. Porque, no fundo, para você fazer pesquisa, você precisa dos alunos de pós-graduação na universidade. Então, enquanto uma unidade não tem pós-graduação, ela fica muito... meio órfão. Órfão, assim, muito restrita no potencial que ela tem de desenvolvimento. E também para o desenvolvimento dos alunos. Eu falo assim, eu sempre, quando eu fui coordenador, seja da pós-graduação, eu falo assim, o nosso objetivo principal são os alunos. Então, a gente vai dar uma formação para eles agora num nível mais avançado. Então, eu acho que é muito importante que haja, né, bons programas de pós-graduação, porque aí a unidade fica completa, né, ou o departamento fica completo. Aí ele tem todas as possibilidades de desenvolvimento, tanto para os docentes quanto para os alunos. Então, eu peguei num momento, acho que muito interessante, com risco, obviamente. Sempre, todas as nossas decisões têm um risco. A pós-graduação do pós-mágico podia não ter dado certo, mas felizmente deu mais do que certo. Ela rapidamente se consolidou, mostrou que é um modelo viável de pós-graduação, em especial numa universidade como a Unesp, que é, como disse, com tantos campos. Tem educação física, não, tem um monte, cursos, tem um monte. Não, então, hoje, em todas as áreas. É impressionante. Se você abrisse talvez a página da FEB, né, de engenharia, da FAAC ou da FC naquela época, era pipocava, senão 1, 2 programas novinhos, tinham sido criados fazia 1, 2 anos, com algumas exceções. O conceito era lá embaixo. E o conceito lá embaixo, que estava no comecinho, e agora estão todos super bem. Greve, conta pra gente um fato marcante na sua trajetória, um fato pitoresco, alguma coisa que te marcou, alguma coisa que você sempre lembra e conta, um fato alegre, um fato que te marcou na sua trajetória. Então, assim, ó, eu acho que talvez o fato assim, que eu acho que ser mais marcante foi, eu digo assim, talvez com uma certa tranquilidade, que foi justamente esse período do Covid. Acho que o do Covid foi talvez o mais marcante para mim, porque além do desafio em si, né, do nível pessoal, vendo tantas pessoas se mobilizando, mas sofrendo muito também. Eu vi muito sofrimento. E muitos morrendo. Muitos morrendo, muito sofrimento, mas ao mesmo tempo, de repente, começa a surgir toda aquela movimentação e você começa a perceber o quão diverso é a Unesp e quão forte ela é em determinadas áreas. Então, rapidamente houve uma mobilização, por exemplo, para os testes. Então, havia essa possibilidade de fazer teste, começamos a fazer teste generalizado e a conexão que ela tem com a sociedade. Então, a sociedade buscando a Unesp
no sentido Aí você da começou a resposta. fazer álcool, né, para tal, etc, Então, etc. eu acho que foi um momento, para mim, não vou dizer que é um momento de alegria, né? Não é um momento que eu vou, mas foi de muito significativo. Eu queria que você falasse, eu creio que tem um fato muito triste. Você, como pesquisador, o corte das bolsas e das verbas dos órgãos de fomento pelo governo que estava na época. O que você tem a dizer? Não, então, como sempre, né? Acho que é importante a gente marcar que o Brasil, no nível estadual, tem uma certa constância, né, no financiamento, que é justamente a FAPESP, né? Que eu acabei não mencionando, né? Mas muito é o maior órgão, né, recentemente. que tem de todo o Brasil, né? Maior verba, né? O equivalente, mas só para um estado, né? Mas assim, mais recentemente eu fui chamado de novo para a FAPESP. Primeiro eu fui chamado para ser o coordenador do ensino superior na Secretaria de Ciência e Tecnologia, depois fui meu coordenador geral de programas estratégicos e infraestrutura. Então, eu acho que é importante ter isso como referência, né? São Paulo se distingue muito dos outros estados porque a população paulista, primeiro, decidiu criar essas universidades estaduais, segundo, criou a FAPESP, e terceiro, que é mais importante, deu autonomia financeira e administrativa para os três. No caso da FAPESP, em especial, até uma autonomia maior do que as outras por ser uma fundação. Então isso faz com que, nesses momentos em que no nível federal, onde normalmente a gente tem um pouco mais de instabilidade de financiamento, a gente tenha um porto seguro. A FAPESP não consegue resolver totalmente esses problemas, como, por exemplo, queda no número de bolsas, ou o valor da bolsa ficar muito baixo. Em nível nacional, ela não consegue suprir tudo isso, mas ela consegue, pelo menos, diminuir muito o impacto. Você acredita que houve um certo, não digo atraso, mas uma lentidão nesse período da pandemia, em termos de pesquisas, de aplicação na pesquisa? Com certeza, durante o Covid, muito das atividades de pesquisa foram prejudicadas. Uns mais, outros menos, mas ao mesmo tempo, como eu disse, acho que também foi um momento interessante para acontecer uns redirecionamentos. Então começou a enxergar alguns problemas, então vamos falar assim, alguns problemas estratégicos. Então a gente percebe que é bom que um país não dependa 100% de insumos do exterior. Então é bom que a gente se preocupe, e nisso a gente também trabalhou aqui na Unesp, que tem essa fábrica, né, que está sendo construída lá em Botucatu de medicamentos, né? Então, ou seja, eu acho que também chama atenção para algumas questões que a gente não pode deixar de lado, né? Tem que ter estratégias para proteger a nossa população para esses fenômenos, né, essas situações críticas, que a gente tem que estar preparado para eles. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Faculdade de Ciências comemorar 55 anos. O que para um pesquisador, para um docente, significa isso, pertencer a essa unidade? Não, então, eu sou muito grato sempre, tanto à Faculdade de Ciências quanto à Unesp, foi sempre muito bem acolhido, sempre tive muito apoio em todos os níveis, então é uma alegria participar de um momento especial como esse, que é sempre um aniversário, é algo especial. 55 anos já demonstra, né, que a unidade, né, tem uma certa maturidade, né, já está assim, já não é mais uma criancinha, né. Não vou colocar não posso fazer o paralelo que a gente espera que as instituições durem centenas de anos. Então, assim, a gente ainda está talvez no nosso começo de trajetória, mas acho que é uma trajetória de muito sucesso, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse processo. Hoje, você está na lista tríplice para a presidência da FAPESP. O que representa isso para a Unesp e para a Faculdade de Ciências? Sim, então, ocorreu faz uns 6 meses, né, essa perspectiva de participar do processo de seleção do diretor-presidente do Conselho Técnico e Administrativo da FAPESP. Eu coloquei meu nome à disposição. Esse processo concluiu ontem, por coincidência, e foi formado então a lista tríplice. Eu faço parte dessa lista tríplice, o que me deixa muito honrado
e como desde o princípio, quando eu conversei sobre esse assunto da Maísa, eu não estava indo lá como CPF, eu estava indo lá de uma forma institucional. Então, também acho que é um orgulho para a Unesp ter, pela segunda vez, né? Na última vez eu também fiz parte da lista tríplice, essa segunda vez que a Unesp figura nessa lista tríplice um cargo de tanto prestígio no Estado, de tanta importância. Quando esse vídeo for editado, consequentemente já vai ter saído o resultado. Mas caso você seja escolhido, conta pra gente os seus planos para a Unesp e para a Faculdade de Ciências, diretor-presidente da FAPESP. É um depoimento que a gente tem que colher agora. Sim. Caso eu seja escolhido, né, pelo governador para ser o diretor-presidente do Conselho Técnico Administrativo, eu tenho várias questões que eu gostaria de trabalhar. Entre elas, uma das principais é justamente perceber que, por exemplo, no caso da inovação, ela ainda é muito concentrada na cidade de São Paulo. Então, acho que a Unesp, nesse sentido, é uma boa plataforma para a gente trazer um pouco mais essas atividades de inovação para o interior do estado, que é muito importante. O segundo aspecto também que eu acho que a Unesp tem um lugar único, né, que é justamente por estar em várias cidades do interior, ter uma maior proximidade com a política local. Então, outra questão que eu acho que é importante para a FAPESP é ela se envolver mais, né, e criar mecanismos de desenvolvimento das atividades de pesquisa, tecnologia e inovação ligada ao governo. Então, programas como o chamado CCD, que é o Centro de Ciência para o Desenvolvimento, eu acho que eles vão ter um impacto muito grande na atividade fim do governo, então, seja para a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Saúde, assim por diante. Eu acho que seria importante eu, né, trazer essa questão e fazer esse desenvolvimento. E a Unesp é uma plataforma perfeita para isso, pela sua própria Constituição. O que eu não perguntei que você gostaria de destacar? Não, eu só acho que eu gostaria de terminar justamente de novo, reforçando, certo? Meu agradecimento, meus parabéns, né, para a Faculdade de Ciências, e o meu agradecimento, sincero agradecimento por todo o acolhimento, suporte que eu recebi durante esses, agora já são quase 25 anos, né? O ano que vem é 25 anos que eu estou aqui. Tuas palavras é uma mensagem? Eu queria uma mensagem também, para a gente fechar com chave de ouro. Olha, se eu pudesse dar uma mensagem, eu daria uma mensagem para os jovens, né? Eu falo assim, olha, o Brasil precisa muito dos talentos de todo mundo. A Unesp, em especial esse campus, é um campus acolhedor para todas as pessoas, de todos os níveis sociais, de todas as matizes. Então, acho que eu gostaria de dar uma mensagem para esses jovens: venham para estudar aqui na Unesp, vocês vão ter muito a aproveitar e carregar isso de volta para a sociedade e desenvolver a nossa sociedade, que a gente ainda precisa muito. O Brasil precisa ainda se desenvolver bastante. A UFC não perde nada para nenhuma outra universidade? Eu diria que não, eu diria que a Faculdade de Ciências é uma faculdade muito particular, né, porque ela tem ela é uma mini universidade, ela tem várias áreas do conhecimento nela, com pessoas todas com uma grande dedicação, competência. É um lugar especial para se estudar.